Bom, eu quero cumprimentar a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma edição do Pauta Brasil. O Pauta Brasil de hoje tem um significado todo especial, porque ele é a aula inaugural do nosso curso preparatório para as eleições deste ano, né? Efetivamente. É uma promoção da Diretoria de Formação, da Fundação Perseu Abramo. Nós temos uma honra muito grande, um prazer muito grande receber aqui a nossa querida deputada e presidenta nacional do Será que é o meu que está dando problema, gente? Oi, acho que voltamos, né? Tivemos um Voltamos. problema com a rede. Voltamos sim, Bittar. Você agora está sendo ouvido. Acho que... Bom, esse programa é transmitido pelas redes da Fundação Perseu Abramo e do PT, assim como pela TV 247, a revista Fórum e DCM, para todos e todas. E, posteriormente, esta aula irá também para a nossa plataforma de ensino à distância, na qual ela ficará disponível para todos aqueles que se inscreverem no curso de eleições também. O tema desse nosso curso sobre eleições trata da conjuntura política, do Plano Nacional de Reconstrução Nacional, ou seja, tem uma parte mais política de nosso curso, com vários companheiros e companheiras que irão proferir suas aulas, mas também vamos trabalhar temas mais objetivos, operacionais de campanha eleitoral. O que nós queremos é preparar todos os nossos candidatos, dirigentes, assessores, militantes, para uma campanha eleitoral que é até histórica, como todos nós sabemos, né? Nós temos pela frente um governo neofascista, né, efetivamente, e temos todo um processo para derrotar o fascismo, restaurar a democracia em nosso país e reconstruir o caminho da justiça social e da sustentabilidade ambiental. Então, nós vamos tratar no curso também de planejamento de campanha, aspectos jurídicos de campanha, os temas ligados à urna eletrônica, tão atacada pelos fascistas e negacionistas, enfim, como fiscalizar antes, durante o processo eleitoral e, posteriormente, também durante o processo de apuração, a prestação de contas com recursos públicos. Nossos candidatos e candidatas têm que prestar contas aos tribunais eleitorais regionais e ao TSE, portanto, tem que conhecer esse processo de prestação de contas. E vamos falar muito também das redes sociais, como trabalhar bem as redes sociais. Então, esse é o objetivo do nosso curso, preparar a nossa militância para esse grande embate que teremos neste ano. E é um prazer muito grande estar aqui com a nossa presidenta Dilma. Nós queremos tratar desse grande desafio a que eu já me referi, das eleições desse ano, o tema das federações, da federação e suas implicações, a coligação nacional que estamos construindo, efetivamente, a importância do parlamento, das eleições para o Senado, para a Câmara Federal e para as Assembleias Legislativas, e assim por diante. Né? O que nós queremos é ter essa grande oportunidade que a nossa presidenta possa fazer essa avaliação do processo político e dizer como é que o nosso partido está se preparando para esse desafio. Muito bem, Bittar. Não, prazer muito grande estar aqui com você. Primeiro, quero dizer do respeito, do carinho que lhe tenho. Você é uma grande referência na militância política nossa, um quadro e uma liderança partidária que fez história, que contribuiu muito para o PT,
muito para a democracia brasileira, para as conquistas que nós temos, e a gente fica muito feliz de tê-lo hoje na nossa Fundação Perseu Abramo, numa posição tão importante para nós, que é a área de formação, e você está fazendo um belíssimo trabalho. Então, queria te parabenizar, também agradecer aí por você estar junto e firme nessa caminhada e nessa luta. E também parabenizar a Fundação por essa aula, por esse curso sobre as eleições, né? A importância que tem. As eleições são um instrumento fundamental do processo democrático, é onde o povo se manifesta, onde escolhe seus representantes, é através do processo eleitoral que se faz grandes debates nacionais. Infelizmente, não é muito o que está acontecendo nessa eleição, né? Porque um dos concorrentes, que é o atual presidente, o Bolsonaro, que está sentado na cadeira de presidente, não faz debate nenhum. Ele fala muita besteira, não tem comando sobre o Estado brasileiro, diz que não entende e se orgulha de dizer isso, que não entende de economia, que não entende de nada, e joga o tempo inteiro para desestabilização. Mas a gente já lutou muito nesse país, já construiu muito o caminho da democracia e tenho certeza que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, não vai deixar com que esse maluco, né, essa aberração que sentou na cadeira da presidência da República, continue governando o Brasil. Eu queria iniciar, antes de falar do processo eleitoral brasileiro, por um fato muito importante que aconteceu essa semana, que foi uma decisão no âmbito da Organização das Nações Unidas em relação ao presidente Lula. O reconhecimento internacional de que o presidente Lula não teve um julgamento justo, que teve um juiz parcial, que os seus direitos foram retirados e, principalmente, além do direito à privacidade, o direito de ser candidato a presidente em 2018. E eu não tenho dúvidas, Bittar, que se Lula tivesse sido candidato a presidente em 2018, tinha ganhado aquela eleição. Você lembra que, um pouco antes da decisão do TSE, que contrariou a orientação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que disse que Lula tinha direito de ser candidato, mesmo estando preso na Polícia Federal em Curitiba, e o TSE disse que não tinha, retirou o direito, Lula estava bem à frente nas pesquisas eleitorais. Então, aquela decisão do TSE, contrariando a orientação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, foi uma violência, não só aos direitos do presidente Lula, foi uma violência aos direitos dos eleitores brasileiros que não puderam escolher livremente a candidatura que queriam votar, porque um dos candidatos foi retirado do pleito. E eu falo isso, primeiro, para reconstituir a justiça, a luta que Lula fez por sua inocência para comprovar e que agora isso está reconhecido internacionalmente. Mas também para dizer que nós não podemos permitir ter outro processo eleitoral viciado e injusto como nós tivemos em 2018. Essas eleições têm que ser livres, democráticas, o povo tem que escolher por sua vontade. E o que nós estamos vendo agora é o Bolsonaro jogar o tempo inteiro para tentar desestabilizar o processo eleitoral. Bolsonaro, ao invés de discutir os problemas da crise do povo brasileiro, a inflação, a carestia, a falta de renda, o desemprego, a situação trágica que a população está vivendo, Bolsonaro joga com a pauta que lhe apetece. Ou seja, ele dá primeiro anistia a um aliado político, a um amigo dele, que é o Daniel Silveira, e depois vem com uma falação sobre a questão das urnas eleitorais, o ataque que ele faz, que as Forças Armadas é que devem contar voto, que pode não ter eleição porque pode acontecer algo estranho. Ou seja, ele está vendo que vai perder, como ele perderia em 2018, ele tem mais de 60% de rejeição, não consegue dar solução ao povo, só dá solução para os amigos e para a família, e começa a querer embolar o processo eleitoral. Então, nós, do campo democrático, que estamos na esquerda, na centro-esquerda, e que tem gente de centro, até de centro-direita, temos a obrigação de resguardar essa conquista que nós tivemos com a derrota do regime militar e com a Constituição de 1988. Ou seja, resguardar o processo da soberania popular, do voto popular. Nós não podemos deixar que esse tipo de discurso do Bolsonaro, essa prática que tanto ele faz para tirar a atenção dos problemas reais do povo, possa conturbar o cenário. Nós temos que garantir eleições
livres, eleições onde o povo possa decidir quem quer votar. É isso que está em jogo. Não dá para repetir 2018. E nisso tem responsabilidade a Suprema Corte, o TSE, o Congresso Nacional e todos aqueles que ajudaram a construir o processo democrático brasileiro, que não foi pouca caminhada. Então, eu queria deixar isso registrado para que a gente saiba com quem nós estamos lidando e para que a gente saiba que a centralidade dessa eleição não é a bobageira que o Bolsonaro fala, mas é a vida do povo que está sofrendo. E é por isso que ele está com medo, que Bolsonaro não consegue dar respostas a isso. Então, ele tergiversa, ele faz catimba, como a gente diz, né, nesse processo todo, para tentar desviar a atenção. Ele está sentado na cadeira da presidência, então tem uma força grande de voz e tem força do dinheiro. Estão liberando recursos adoidado. Ele não está interessado se ele vai quebrar o Estado brasileiro, se não vai quebrar. Ele quer fazer o que for preciso para ganhar a eleição, inclusive enganar o povo. E nós, sabendo disso, temos que nos preparar para fazer esse enfrentamento e para desmentir Bolsonaro, que, além de tudo, é mentiroso, né? O presidente Lula tem dito que Bolsonaro mente pelo menos 7 vezes por dia. Eu acho que já está mentindo mais. Ele mente sobre a administração, ele mente sobre o governo, ele mente sobre a família, ele mente sobre os filhos, ele mente sobre o Lula, ele mente sobre tudo, porque ele não tem como fazer um debate, ele não tem conhecimento, condições, preparo para realmente exercer o cargo que ele está exercendo. Então, ele é mentiroso. Soltam fake news, né, para tentar influenciar, mas o que eu estou vendo hoje, que apesar de tudo isso, o povo está muito mais consciente do que é a centralidade do seu problema, que é a economia, que é o custo de vida, que é a sobrevivência. E por isso tem em Lula a referência principal, aquele que já governou esse país, que tirou mais de 30 milhões de pessoas da miséria e da fome, que deu emprego, que deu renda, que deu condições, que proporcionou políticas públicas para as pessoas se desenvolverem. Então, é esse legado de Lula, é isso que foi feito nos seus governos que torna Lula um concorrente nessas eleições que tem preferência pelo eleitorado. E isso está desestabilizando o Bolsonaro. Então, na cabeça dele, se ele não pode ganhar as eleições não têm que acontecer. Por isso que ele faz esse jogo. Então, a gente tem que ficar assim com muita clareza do que está acontecendo e muito firmes para a gente garantir o processo eleitoral, cobrar das instituições e para que esse processo eleitoral possa ser justo e possa ser livre, o que não aconteceu em 2018. Aí nós temos que fazer uma grande organização, né? Primeiro, juntar uma frente política partidária que seja ampla, né, democrática, para enfrentar isso. E é o que o PT está fazendo. A gente já fechou até agora, Bitar, com os partidos aí da oposição, da centro-esquerda, do nosso campo, uma aliança consistente. São 7 partidos em torno da candidatura do presidente Lula. Mas temos outros partidos que nós estamos conversando. E a gente tem até o mês de julho para fechar essas alianças. E eu espero que nós tenhamos mais partidos, mais setores de partidos que se juntem a nós nessa grande cruzada democrática. Mas não é só um movimento partidário que conta. A gente tem que buscar conversação com os setores da sociedade, setores organizados, os movimentos sociais, os movimentos populares, o movimento sindical. E até agora o presidente Lula já tem o apoio de todas as centrais sindicais. E isso é um fato novo. É a primeira eleição que Lula, ou a candidatura do PT, tem o apoio no primeiro turno da unidade das centrais sindicais. E também da unidade dos movimentos populares, dos movimentos sociais, porque vê em Lula essa esperança de retomar o Brasil para um projeto de desenvolvimento inclusivo. Então, isso é essencial, junto com uma grande aliança política, fazer uma grande aliança com os movimentos populares, sociais e sindicais. Mas também a gente tem que conversar com a sociedade, mobilizar o povo brasileiro, que não está organizado diante desses movimentos dos sindicatos, mas que está sofrendo com tudo isso. Por isso, a gente decidiu, não só o PT, mas também os movimentos, a criar os comitês populares de luta, que são instrumentos para a gente chegar perto da população, né? Que são comitês que vão se organizar por territórios, local de trabalho, local de estudo, para que a nossa militância, os nossos dirigentes, possam organizar o povo
né, através de pautas que lhe interessam. Na educação, nós temos que mobilizar os jovens, discutir o que está acontecendo com as nossas universidades, o acesso à escola, o acesso à universidade, à formação, que todos os jovens precisam ter para ter oportunidade. Precisamos estar nos bairros, nas vilas, falando com as donas de casa, com as mulheres, com aquelas pessoas que vão no supermercado e todo dia vem o preço dos alimentos se encarecer, que não tem como comprar carne, estão comprando osso para fazer sopa. Então, mostrar o que isso tem a ver com uma decisão política, né? Temos que conversar com os trabalhadores, não só os organizados no sindicato, não só os formalizados, mas aqueles que estão trabalhando hoje nas plataformas de serviço por conta própria, que estão se virando, mostrando que a gente precisa ter um governo que ajude no estabelecimento de direitos mínimos para os trabalhadores, de uma remuneração decente, de condições dignas de trabalho. Então, os comitês populares de luta são instrumentos para organizar o povo a partir das suas pautas, a partir das suas necessidades, a partir das suas lutas. E mostrando que isso tem a ver com a política, que da decisão do voto, da decisão política, depende o projeto do país. Um projeto que olhe para a maioria ou um projeto que só olhe para os ricos, como é do Bolsonaro. Ele está até tentando fazer um discurso mais popular, falar de mulheres, falar de trabalhadores, mas todas as decisões do Bolsonaro são decisões que beneficiam os mais ricos. São os grandes produtores, são os exploradores de minério que entram em terra indígena, são aqueles que ganham dinheiro, que são os grandes empresários, donos das grandes lojas, não é o trabalhador. Veja as motocicletas que eles fazem, Bitar. São com as grandes motos, são com aquelas potências. Eu não vejo nenhum entregador ali atrás do Bolsonaro nessas motocicletas. É só quem tem dinheiro. Quem pode transportar sua moto de um lugar para o outro, para ir na motocicleta, esse vai. Então, é isso que a gente tem que mostrar para o povo. O que está em risco nesse país? Está em risco ganhar um candidato que apoia os pobres, que sempre foi pelos pobres, que veio dos pobres, como Lula, que já governou esse país, que saiu com 87% de ótimo e bom, ou é um candidato que foi 28 anos deputado, sempre se valeu da política para sobreviver, colocou toda a sua família na política, os filhos, a ex-mulher, mulher, todo mundo ganhando dinheiro público, enriqueceu, compra mansões, compra belíssimos apartamentos e decide contra a maioria do povo. É isso que está em risco. Então, derrotar Bolsonaro é fundamental para derrotar a escala autoritária, esse fascismo que está aí, essa barbaridade de querer matar todo mundo, de armar a população. Aliás, ele não tem nada de cristão, ele se fala de cristão, mas tudo que ele faz, tudo que ele prega, é contra o que está nos evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que pregava o amor, a solidariedade, o perdão, a ajuda ao próximo. Ele não prega nada disso, ele prega o ódio, prega a arma, prega matar. Então, não tem a ver com os valores cristãos. E, além disso, é quem não ajuda o povo, não governa para a maioria. Se governasse para a maioria, se fosse tão rápido como foi para salvar o deputado amigo dele, para tirar o povo da crise, aí poderia dizer que ele tinha direito a participar desse processo. E, por fim, dizer que, além de eleger o Lula, derrotar Bolsonaro, nós precisamos eleger uma grande bancada no Congresso Nacional, porque nós temos muita coisa para desfazer do que Bolsonaro fez e muitas outras coisas para construir. E o perfil do Congresso Nacional hoje, a sua maioria, é o perfil que apoia Bolsonaro, que ganha emendas com o orçamento secreto, essa excrescência, mais de 17 bilhões à disposição de deputados, que são comprados praticamente com a liberação dessas emendas por Bolsonaro e pelo presidente da Câmara, pelo Arthur Lira, que não estão nem aí com o povo e que têm os seus interesses. Então, nós temos que eleger uma bancada do Lula. Além de eleger o Lula, eleger uma bancada do Lula. Aí a bancada do Lula tem deputados do PT, do PSB, do PCdoB, do PV, da Rede, do PSOL, Solidariedade, enfim, desses partidos que estão com Lula na disputa eleitoral. Então, isso é muito importante a gente ter claro. É eleger Lula, mas eleger uma grande bancada que dê sustentação para que o presidente possa governar e desfazer as barbaridades que foram feitas durante esse processo. Eu acho que o sentido dessa eleição é muito importante para todos nós, que é tirar a barbárie daí e a gente poder
acabar com esses retrocessos que vêm sendo impostos e reconstruir o Brasil. Que, aliás, a Fundação Perseu Abramo fez um belíssimo trabalho, né, de propostas de reconstrução e transformação nacional, foi aprovado pelo Diretório Nacional do PT, e é a base da nossa discussão com os demais partidos e também do programa que vai conduzir a campanha eleitoral do Lula e do Alckmin agora em 2022. E estamos animados. Tenho certeza que Lula vai ganhar essas eleições para bem do povo e do Brasil, mas precisamos estar todo mundo no fronte, que eleição a gente ganha na urna, no dia. Então, é muito trabalho, né, arregaçar a manga, pé na estrada e conversar com o povo sobre o que está acontecendo. Oi, Bitar, você congelou de novo? Oi, você está de microfone fechado. Já voltou novamente, presidente. A minha internet está meio instável hoje, já deu para perceber, mas eu está toda assim, a minha também. Pude acompanhar a sua exposição. Eu gostaria apenas de ouvir um pouco, presidenta, sobre o tema da federação, porque isso tem muito a ver com o desafio político, né, de curto prazo, eleitoral, mas uma perspectiva também de sustentabilidade política, de governabilidade, né, e de uma perspectiva de transformação social para o Brasil. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso e, se possível, também um pouco essa história de que a pandemia parece, apesar de todos os desatinos do governo Bolsonaro, do negacionismo, enfim, que causou, como diz o nosso presidente Lula, que provavelmente nós teríamos poupado pelo menos metade dos mortos em decorrência da Covid, caso o governo tivesse tido a postura adequada, né? Ainda hoje eu li um artigo no jornal que diz que o Brasil tem uma pequena participação na população mundial, mas tem um percentual imenso, né, em termos proporcionais, de mortos pela Covid. Isso é um demonstrativo claro do total abandono do Sistema Único de Saúde e dos cuidados com a nossa população. Então, gostaria de ouvi-la um pouco sobre esse tema da federação e, particularmente, a ideia da gente voltar às ruas, né, com os comitês populares de luta e, por outro lado, também, quer dizer, voltar às ruas, mas sem se descuidar das redes sociais, né, efetivamente. Gostaria de ouvir um pouco como é que o partido está vendo esse tema. Olha, em relação à pandemia, apesar do criminoso que é Bolsonaro, que deixou o povo morrer, não tomou as medidas, a gente conseguiu enfrentar e conseguiu sair desse processo porque nós tínhamos o SUS, Sistema Único de Saúde, o bom e velho SUS. E aí eu quero fazer um agradecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, que mesmo sem ter condições objetivas, concretas, mesmo o presidente da República jogando contra, dizendo para não vacinar, para tomar cloroquina, que era a gripezinha, esse pessoal enfrentou, salvou muitas vidas, poderia ter sido muito pior. Foi muito ruim, porque o Brasil teve um alto índice de morte, foi um dos países onde mais teve óbitos por conta da Covid. Então, proporcionalmente, é um escândalo, né? Mas foi o SUS, foi esse sistema criado com a Constituição de 88, que teve muitos investimentos dos nossos governos, do Lula, da Dilma, que conseguiu segurar as pontas. Então, meu muito obrigado aos trabalhadores e trabalhadoras do SUS e parabéns. E depois que veio a vacina, você viu que mudou totalmente. E esse homem louco era contra as vacinas, né? Não queria vacinar o povo, achava que não tinha que vacinar, então muita gente morreu por conta desse negacionismo dele. Em relação à federação, foi um processo muito interessante, porque é uma instituição nova, não é apenas uma coligação eleitoral, é uma aliança por 4 anos que a gente faz de convivência partidária, passa, então, pelo menos por 2 eleições, e acho que é um instrumento importante para demarcar um campo político, mostrar que partidos, mesmo com algumas divergências, têm posicionamento claro num campo político do espectro, né, da democracia. Então, nós fizemos uma coligação, uma federação de centro-esquerda, PT, PCdoB e PV. Fizemos várias tentativas com o PSB, não deu certo, então eles vão coligar com a gente nacionalmente, mas não vão federar. A nossa federação, nós já pedimos a inscrição, já está no TSE, e agora, até final de maio,
ela vai ser deliberada. E vai ser uma experiência, porque esses partidos vão ter que trabalhar juntos já na eleição de 22 em todo o Brasil. Então, além de fazer as alianças eleitorais, tem a aliança programática e tem a convivência que vai ser feita depois da eleição. Para um governo, né, como o do presidente Lula, que vai se eleger nessa eleição, a gente já entra com um grupo formado de sustentação do governo, pelo menos 3 partidos bem alinhados, né? E queremos que os demais partidos que estão fazendo coligação conosco também fiquem. Então, agora nós estamos num processo de discussão com os estados, falando para os estados o funcionamento da federação, como vai se dar, a preparação das eleições e também do programa, né, desses partidos para apresentar aí a candidatura Lula e Alckmin. E a mobilização que você falou é isso, é nas ruas e nas redes. As redes sociais são muito importantes, Vitale. Elas não são exclusivas da definição do voto, porque tem uma parcela da população que não vive em rede social, mas elas, de fato, fazem muito barulho, movimentam muito. Mas hoje eu vi uma coisa muito interessante, que todo mundo diz assim, as redes do Bolsonaro são grandes, realmente são maiores que nós, mas eles usam muito robô, viu, Bittar? Depois dessa compra do Twitter pelo Musk, eles colocaram um nível de seguidores para eles mesmos muito grande. Eu estava vendo hoje no jornal que de cada 10 seguidores que a família ganhou, 7 foram proporcionados por robôs. Então, ou seja, eles fazem um volume de rede que necessariamente não se transforma num volume de opinião ou de voto. E é o que a gente está vendo nas pesquisas. Embora Bolsonaro tenha uma rede muito à frente, muito mais potente, muito mais gente, quando sai pesquisa, Lula está na frente. Isso mostra que as redes são importantes, mas o que prescinde, o que preside o processo é a política e o projeto. É a causa que nos move e é quem nós somos nesse processo. Então, a gente está investindo na rede, isso é muito importante, mas a gente tem clareza do lado que a gente está da sociedade e o povo tem compreendido isso. E Lula tem falado isso com o povo, tem interagido com o povo. Por isso é que ele se torna a esperança aí do Brasil. Ótimo, presidenta. Eu estou convencido de que a nossa militância, assumindo claramente as diretrizes do nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil, né, do Brasil de hoje, né, que precisa se ressituar no que diz respeito à realidade dura que vive o povo trabalhador, né, que vivem as populações nas periferias das cidades, as populações campesinas também. Então, eu considero que é absolutamente fundamental que nós tenhamos as informações necessárias para dialogar com a população e mostrar a elas a diferença que existe, primeiro, entre o que foi feito no passado e a realidade dura do presente, e, em segundo lugar, aquilo que poderemos ainda realizar de novo no sentido da justiça social, no sentido de um desenvolvimento que preserve o diálogo com a natureza, né, que é a característica dessa nova realidade mundial. Presidenta, eu quero agradecer bastante a sua contribuição. Tenho certeza que essas suas considerações irão tocar fundo nos corações e mentes de todos os petistas e de todos aqueles do campo progressista que nos acompanham neste Pauta Brasil, nesta reunião virtual de hoje, mas também depois poderão acessar essas informações através da nossa plataforma de educação à distância no site da Fundação Perseu Abramo, fpabramo.org.br. Então, devolvo a palavra à senhora presidenta para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Vitale, também, de novo, parabenizo aí pela iniciativa. Sei que o Aloysio Mercadante estava marcado para vir aqui, mas ele está também com uma agenda que acabou impedindo de estar, mas o que a gente tem para dizer, né, a nossa militância, a base social, o pessoal que está aí com a gente na luta desde sempre, é que é muito importante esse processo eleitoral. E que mesmo o Lula estando na frente, para ninguém ficar acomodado. Nós temos que ir à luta, falar com as pessoas, desmontar as mentiras que eles fazem. E aí eu quero pedir para todo mundo entrar nas redes sociais do presidente Lula, entrar nas redes sociais do PT,
Nós temos lá o Verdade na Rede, onde as pessoas podem pegar as vacinas contra a fake news, podem denunciar as fake news, porque a gente tem já assessoria jurídica junto com o comando que faz essa análise, denunciar as barbaridades que eles fazem nos estados, ficar atento, mostrar o que está acontecendo. A gente não pode titubear e não pode deixar nada sem resposta. E repassar as nossas informações, repassar as falas do presidente Lula, divulgar o que nós temos e o que o nosso programa, o que o nosso projeto sempre construiu, que é a favor do povo brasileiro. Então, peço muito para entrar nas redes do Lula, lula.org.br, pt.org.br, entrem lá, vocês vão ter todas as informações, acessos, inclusive sobre o nosso legado, para a gente preparar esse debate. Nós temos que fazer esse debate com muita qualidade e muita informação ao povo brasileiro. Demais, agradeço muito aí a oportunidade, parabenizo de novo vocês, e um abraço a todos que estão nos assistindo, que nos assistiram até agora. Todos nós nos sentimos abraçados. Boa noite, muito obrigado, presidente. Boa noite.